Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, queridos amigos, bom dia a todos que comigo compartilham esses momentos do Evangelho de Jesus. Que a paz do Mestre seja em nossos corações, trazendo sempre luz, paz, amparo à nossa vida. É uma grata satisfação estarmos aqui novamente, podendo estar refletindo sobre essas lições lindas trazidas no livro No Roteiro de Jesus, que foram compiladas dos diversos livros trazidos pela psicografia de Chico Xavier e trazido pelo espírito de Humberto de Campos, nosso querido irmão X, que nos vem encher de oportunidades de reflexões, para que a gente possa, no nosso dia a dia, vivermos o bem, aprendermos, né, o quanto nós estamos caminhando ainda passos lentos para o progresso do ser espiritual que nós somos. Então, esses livros, que são histórias trazidas, né, reportagens feitas por esse querido amigo Humberto de Campos, no plano espiritual, onde ele vai trazendo as conversas que Jesus teve com os apóstolos, que teve com os discípulos, com os diversos que quiseram ser discípulos, né, na seara de Jesus. E nós, eu tenho comentado bastante, mas para aqueles que estão chegando, né, este livro No Roteiro de Jesus, ele foi organizado por Gerson Simões Monteiro, e esse apanhado dos livros trazidos pela mediunidade do Chico Xavier, que é do Humberto de Campos, de todos os livros ele trouxe as lições e fez um compêndio do tempo que Jesus esteve aqui, daquilo que Jesus ainda continua fazendo, né, que o nosso querido amigo Humberto de Campos traz. E ele dividiu esse livro em 4 partes, sendo que a primeira, temas ligados ao início da vida de Jesus, como é que ele ensinava, como ele vivia, aqueles que queriam segui-lo, né? Sempre ensinando os apóstolos a fazer o bem, a servir constantemente. E agora, a semana passada, nós encerramos essa parte, agora vamos para a segunda parte do livro, que é Jesus agindo, ensinando, curando, exemplificando, confortando, e tudo aquilo que Jesus fez e que ensinou aos apóstolos e que nós também vivenciamos, ele vem trazendo com uma clareza, com um amor, né? Esse espírito de Humberto de Campos, ele traz com de uma forma tão serena e tranquila, para que a gente entenda. Tudo isso que a gente tem visto são ensinamentos que Jesus traz aonde? No Evangelho.
Então, o que tem é que aqui em forma de conversas, adquirida no próprio plano espiritual, com os discípulos, com aqueles que quiseram estar com Jesus, e Humberto de Campos, quando ele traz, nenhum deles, e ele inclusive, não se desvirtua daquilo que o Evangelho nos diz. Ele é fiel àquilo, só que de uma maneira que a gente possa compreender. Né? Hoje, na lição que nós vamos estudar, no final nós vamos entender onde nós encontramos tudo isso no Evangelho. Porque o Evangelho não é o nosso roteiro iluminativo, não é o roteiro para a nossa vida. Ali nos ensina como devemos agir no nosso dia a dia, conosco, com o nosso próximo e com todos aqueles que compartilham a existência conosco, porque somos um ser espiritual. E nós, muitas vezes, não entendemos a lição do Evangelho, como ele está. E os espíritos maravilhosos, e Humberto de Campos traz com essa tranquilidade, essa serenidade, esses encontros de Jesus com ou aqueles discípulos de mais longe ou aqueles de mais perto, que a gente já leu essa lição, refletiu sobre ela, né? O discípulo de longe, o discípulo de perto. Quem nós queremos ser ainda? Aquele de longe? Ou nós estamos nos esforçando para poder ser o discípulo de perto? E aqui Jesus traz, e aqui nessas lições, Humberto de Campos traz essas reflexões de Jesus com os discípulos, aqueles que quiseram entrar, mas que ainda na sua intimidade eram discípulos de longe, né? Que a vida material ainda chamava mais fortemente do que a vida espiritual, do que a vivência das leis divinas na vida de cada um de nós. Então, é perceber, né, nessas lições aquilo que eu trago. Olha, eu falo isso sempre e acho importante repetir, porque nós aprendemos pela repetição, né? Haja visto na escola. Né? E agora que eu perdi? A coisa está difícil, gente. Depois que a gente passa dos 25, acontece muito isso. Perdi o que eu ia falar. Então, nós sempre precisamos lembrar que... lembrei o que eu ia falar. Que é assim, quando nós lemos algo, nós precisamos trazer para nós mesmos. E como eu trago para mim mesmo? Me identificando com aquele personagem principal da história, para que eu possa tirar algo dali e pensar, nossa, eu ainda faço isso, mas eu posso mudar. Porque nos livros, nos mais diversos, os personagens vão se transformando ao longo do tempo. E essa transformação é que a gente vai vendo que é possível. Eu posso não ter os desafios que aquele tem para vencer, mas eu tenho outros. Então, que a gente possa aproveitar essas lições. E quando estamos lendo, quando estamos ouvindo aqui num programa, na rádio, em qualquer circunstância, assistindo um filme, que a gente se coloque no lugar daquele principal, para que a gente entenda qual foi a lição que ele trouxe para nós. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas aquele filme não tem nada a ver. Não tem nada a ver para aquilo que eu compreendo, mas tem para o outro. Para o outro que se move, faz um movimento na vida daquele ser que ele modifica toda a sua estrutura mental, espiritual e tudo mais. Então, olha que importante a gente se perceber como esses espíritos que estão num processo evolutivo e quanto de exemplo nós temos para poder seguir. Né? Melhor ainda quando o exemplo está junto a Jesus, que ele ensina como fazer. E se a gente prestar atenção, nós podemos modificando a nossa conduta dia após dia. E para sermos esse discípulo de perto,
como Jesus nos convida na última lição que nós lemos no programa passado, né? Então, porque nem todos nós estamos preparados ainda para estar e ser esse cristão que nós devemos ser. Mas nós estamos no caminho, então vamos fazendo pouco a pouco e nos aproximando cada vez mais de sermos esse discípulo de perto. É aquele que quer e se esforça para vivenciar a lei divina. Esse é o convite desse livro maravilhoso que Humberto de Campos traz para nós, com tanta clareza, com simplicidade e num diálogo, né, que é muito mais fácil para a gente se envolver do que, às vezes, o escrito unicamente. Então, o diálogo nos envolve, nós começamos a imaginar, né, e isso traz reflexões íntimas. Pelo menos é o propósito. Então, que nós possamos tirar o melhor nesta linda manhã, onde nós temos oportunidade de sentir as vibrações amorosas de Jesus e contar com a espiritualidade amiga, que está sempre conosco e que nos auxiliam, e que neste momento nos faça estar com a mente, com a consciência desperta para esse ensinamento, que possamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Então, que nós possamos ter o início de uma segunda parte do livro, né? Olha, já passaram-se 12 itens, né? Não foram 11, né? E o programa de apresentação, 12 programas já que nós estamos aqui tendo essa oportunidade maravilhosa, não só de trazer as lições, de estar aqui, né, podendo falar com vocês, mas trazendo as lições desse querido amigo Humberto de Campos. Que a gente possa continuar esse trabalho e tantos outros espíritos possam também ser aproveitados por nós. Porque às vezes no livro a gente não entende, mas numa conversa nós começamos a enxergar o propósito daquela fala que vem no livro, né? Então vamos lá. Então essa é a segunda parte, e é a parte que Jesus vai fazer o seu trabalho, Jesus agindo. E a lição se chama A Petição de Jesus, quer dizer, o pedido de Jesus. Vamos indo na história, que nós vamos assim, à medida que nós vamos conversando, nós vamos ampliando a nossa fala, o nosso conhecimento a respeito. E Jesus, retido por deveres constrangedores, junto da multidão em Cafarnaum, falou a Simão num gesto de bênção. Então Jesus estava fazendo seu trabalho e chama Simão para uma tarefa. E fala assim para ele: vai, Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar. Sara, a filha dele, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, ora ao lado dela, e o Pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Então ele pede para que Pedro vá na casa de Jeremias, auxiliar a filha, né, que está ruim no leito, como ele diz, cabeça conturbada e corpo abatido. Vai e ora por ela, ao lado dela. Que Deus, a quem nós rogamos apoio sempre, né, socorrerá a doente por tuas mãos. E ele se prontificou e, na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha, entusiasmado e sorridente, com a perspectiva de servir. À tarde, quando o sol cedia às últimas posições à sombra noturna, vinha de retorno, enunciando inquietação e pesar no rosto áspero.
Então ele saiu de manhã e, como nós sabemos, naquela época não tinha outro transporte que não fosse os pés. E a não ser que a pessoa tinha poder aquisitivo. Mas os discípulos eram todos simples. Então eles iam como? A pé. Então levavam o dia todo para ir num lugar, realizar um trabalho e voltar. E voltava à noite, como ele diz, ele mal o sol já tinha saído, ele foi e voltou, já estava caindo a noite. E voltou chateado, desanimado. Aí ele fala para Jesus: Ah, Senhor, disse ao mestre que ele escutava os apontamentos, todo esforço fracassado, tudo em vão. E ele, coitadinho, desanimado que estava. E o apóstolo explicou amargamente qual se fora uma vasilha de fel a derramar-se. Coitadinho. Estava não só desanimado, né, mas também muito triste por não ter conseguido, né, realizar o que ele queria. Aí ele fala para Jesus, ele conta: a casa de Jeremias é um antro de perdição. Antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou o dinheiro a fim de corromper-se. De entrada dei com ele, bebericando vinho num paiol, a cuja porta bati na esperança de obter informações para demandar o recinto doméstico. Não parecia um patriarca, e sim um gozador desavergonhado. Sentava-se na palha de trigo e de momento a momento colava os lábios ao gargalo de pesada garrafa, desferindo gargalhadas, ao pé de serva bonita e jovem que se refestelava no chão, positivamente embriagada. Então, olha as circunstâncias em que ele encontra Jeremias, que é o dono da casa, né? Então, ele já dali já fica constrangido. Ao receber-me, continua ele, começou perguntando quantos piolhos trago à cabeça e acabou mandando-me ao primogênito. Então, não tinha assunto nenhum, ele estava alcoolizado e ele faz o quê? Ele encaminha o Pedro até o filho mais velho. Que quando o pai não estava, é sempre o filho mais velho que cuidava das coisas. Saí à procura de Zoar, continua Pedro, o filho mais idoso, e achei-o enfurecido no jogo de dados em que perdia as largas somas para conhecido traficante de Jope. Jope é a cidade, né? Então, olha onde ele encontrou o filho também. Acolheu-me aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Por fim, expulsou-me aos coices, dando a ideia de uma besta fera solta no campo. Olha só, então, mais um da casa em desajustes. O pai alcoolizado, ele jogando, perdendo dinheiro. E ainda todos dois maltrataram Pedro, né? E ele continua. Afastava-me apressado quando esbarrei com a dona da casa. Dei-lhe a razão de minha presença. Contudo, antes de atender-me, passou a espancar esquelética menina, alegando que a criança lhe havia-lhe surrupiado, quer dizer, roubado um figo. Enquanto a pequena chorosa tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada por galos de estimação. Somente após ensanguentar a vítima, resolveu a megera designar o aposento em que poderia avistar-me com a filha enferma. Então, encontra mais um membro da família em desajuste, né?
Desculpem. Mais um membro da família desajustado. Ante o olhar melancólico do ouvinte, o discípulo prosseguiu. Então, Jesus já estava ouvindo o que ele estava falando, mas já estava ficando melancólico, triste com toda aquela fala, né? E continua Pedro. A dificuldade, porém, não ficou nisso. Visivelmente transtornada por bagatela, a velha sovina errou na indicação, pois entrei numa alcova estreita, onde fui defrontado por Josué, o filho mais moço do curtidor, que mergulhava a mão num cofre de joias. Então a mulher, além de tudo, indicou o lugar errado para ele ir, né? Onde ele encontra o filho mais novo pegando as joias, né? Desagradavelmente surpreendido, fez-se amarelo de raiva, acreditando de certo que eu não passava de alguém a serviço da família, a fim de espionar-lhe os movimentos. Quando ergueu o braço para esmurrar-me, supliquei-lhe considerasse a minha situação de visitante em missão de paz e socorro fraterno. Embora contrafeito, conduziu-me ao quarto da irmã. Então, olha só, mais um elemento da casa, numa situação bastante comprometedora, né? Assim, cada um com um vício diferente, né? O pai é alcoólatra, o outro jogador, a mãe, além de autoritária, uma pessoa cruel, né? O Josué, o filho mais novo, roubando. Então, olha a situação que ele foi encontrando na família. Ah, mestre, que tremenda desilusão. Não duvido de que se trata de uma doente, mas logo que me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais. Fugi horrorizado e regressei pelo mesmo caminho. Olha a situação da moça também. E o que foi que Jesus falou para ele, lá no início? Que ela estava de cabeça conturbada e o corpo abatido. E ela estava mesmo com a cabeça conturbada, pela situação, pelas coisas que ela estava falando para ele, dava para perceber. Mas ele não aguentou. Depois de tudo aquilo que ele viu na casa, a única solução que ele encontrou foi fugir, né? Para que aquela situação não ficasse mais inconveniente, mais assim, mexeu com ele toda aquela situação familiar. Aí vamos lá para Jesus. Observando que o amigo sublime se resguardava triste e silencioso, volveu Simão após comprido intervalo. Então, Simão de novo falou que Jesus estava quietinho. Senhor, não fui acaso bastante claro? Porventura não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e deboche, avareza e obscenidades? Então, olha só, ele deu um resumo daquilo que ele viu no lar. Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu, a inflamar-se de lumes distantes, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido e exclamou com serenidade: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e o filho e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasse.
Jesus, na sua bondade tão infinita junto a todos nós, quantas vezes, olha, quantas vezes recebemos esse convite de auxílio e nós fazemos como Pedro. Nós julgamos, criticamos, não perdoamos as ações e ainda colocamos como se Deus escolhesse a quem auxiliar. Foi isso que Pedro fez. Pedro viu, criticou, julgou e não fez o que ele podia fazer. E o que Jesus pediu para ele? Ore junto a ela, a filha. Porque dali, a que mais talvez fosse receber essa ajuda e pudesse ajudar os outros era ele. Porque pelo que a gente enxerga aqui da lição, pela minha própria visão, ela estava realmente com um obsessor e precisava da oração para se libertar e, quem sabe, poder ajudar aqueles outros familiares. E ele podia ter ajudado um ao outro. Mas ele ficou indignado com a situação. E essa ajuda, a gente sabe que a ajuda é sempre mínima. Porque nós podemos querer, mas o outro pode não querer ajuda. A gente pode querer ajudar e o outro fala, não quero, está tudo certo. Não preciso de ajuda, está tudo bem. E nós não podemos fazer nada. Mas ele tinha uma incumbência, que era orar. Mas ele também não se preparou para a ida. Ele simplesmente foi. Achou que ela estava doente e que ele ia chegar lá, ela estava quietinha, ele ia fazer a oração e acabou. Ele ia chegar lá numa situação fácil. É o que parece na história. E chega lá, ele encontra uma situação totalmente adversa. E ele não consegue fazer diferente. Então eu penso assim, ó, qual seria a minha reação diante de tudo isso se fosse eu hoje? Hoje, nós temos algumas outras atitudes, né? Pelo menos as indicações nos templos religiosos é que a gente nunca vá sozinha, que a gente sempre vá acompanhado, porque em duas pessoas, uma auxilia a outra, uma faz oração, outra vibra. Se uma está naquela condição como estava Simão, julgando a todos, reclamando das coisas que estavam sendo feitas, o mal que cada um deles ainda tinha em si, tem o outro que ali vai fortalecendo, vai auxiliando. Mas naquela época, eles só podiam contar com eles mesmos. Né? E foi o que Simão Pedro pôde fazer e sabia fazer, ele não sabe fazer outra coisa. E aí é o nosso momento de refletir. Se sou eu que sou chamada, o que eu posso fazer? Quantas vezes eu neguei ajuda? Quantas vezes eu podia e não fiz? Será que agora, a partir desse momento, eu possa ter um outro olhar para tudo isso e poder realmente auxiliar, lembrando que não sou eu que vou dar auxílio, é Deus. E é para Ele que eu estou indo levar a mensagem. E é com Ele que eu vou. Tinha uma amiga que falava, já desencarnada hoje, né? Que ela falava, se você é chamado em algum lugar para auxiliar, bota o evangelho embaixo do braço e vai, porque Jesus já está lá te esperando. Era confiança.
É a fé, saber que a gente não vai sozinho, que tem alguém olhando para que aqueles espíritos possam ser auxiliados e recebam a ajuda necessária. Então, somos nós que precisamos fazer a diferença na vida do outro, na nossa vida, porque senão nós vamos ser como Pedro. Eu não vou lá, todo mundo tem problema, cada um é pior que o outro. Não. A oportunidade de auxiliar é constante. E hoje nós sabemos, né, que nós podemos auxiliar até a distância, mas tem momentos que não, que tem que ser presencialmente mesmo. Nós precisamos nos dispor. Quando a dor chega, quando a necessidade bate a porta. E aqui a gente vê que eles eram pessoas abastadas, eram ricas, né? Jeremias tinha posses, mas também não sabia fazer uso daquilo que tinha. Olha a situação da casa toda, da desestrutura familiar. Nós enxergamos isso na nossa casa, na nossa vida. Às vezes não é nessa circunstância, porque isso aqui é lá atrás. Mas quantos lares desfeitos? Quantas dores guardadas no peito dentro de um lar. E que às vezes nós somos convidados a ir orar e chega lá a gente não dá conta. Sabe por quê? Porque nós não vamos com o olhar de ajudar, nós vamos com o olhar da crítica, que é o que nós fazemos muito ainda hoje. Então aqui essa lição está nos ensinando isso. E Jesus fala isso. Não foi para criticar que eu te mandei lá. Olha o que ele fala. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasse. Estendesse a mão. Em nenhuma das circunstâncias, ele ajudou. Em nenhuma. Nem com a mãe batendo naquela criança. Então, quantas vezes nós passamos ao largo disso? Sem auxiliar. Quantas vezes? Então, gente, por isso que eu falo, é pensar em nós, olhar as coisas com menos crítica. Né? Às vezes a gente não vai nem auxiliar alguém, nós vamos fazer uma visita. Uma visita a um amigo, sabe, aquelas coisas, vamos nos reunir, ir sem o apelo da crítica, de ficar observando, de ficar pensando. Essa casa está assim, aquela casa está daquele jeito. Não, eu preciso ir pelas pessoas, não por aquilo que eu encontro em volta. Sem o olhar de crítica. Quando eu vou fazer uma caridade, eu não posso ir com um olhar crítico, porque senão eu não ajudo. E Jesus mostra isso para Pedro. Faça só a sua parte. E fala para mim, fala para cada um de nós. Faça a sua parte. Só ela. E já está tudo resolvido. E muitas vezes, até dentro do próprio lar, nós não conseguimos fazer isso. Nós vivemos na crítica de um, na crítica do outro, dentro do nosso lar, com os nossos entes queridos. Ao invés de auxiliar, mesmo que seja com uma prece,
mentalmente. Não, é mais fácil a gente criticar, é mais fácil a gente colocar os empecilhos para auxiliar. E esse é o convite que ele faz para cada um de nós. Porque dentro do nosso próprio lar, nós fazemos tudo isso que o Pedro fez ao ir ao lar do outro. Nós podemos não ter nenhum desses vícios, mas temos outros. Então, precisamos olhar para nós. E para isso, precisamos compreender que Jesus, no Evangelho, ele nos traz que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Quer dizer, você vai para fazer, nem para ser reconhecido e nem para ficar criticando. Porque senão com essa que eu quero dar, com essa eu faço a crítica. Já anulei o trabalho que eu fui fazer. Então, ele mesmo não teve ajuda espiritual para isso, porque ele se colocou na condição de crítico, de julgador. Ele julgou, ele criticou, julgou e condenou. E não auxiliou ninguém, veio embora sem ajudar ninguém. Se ele, mesmo que ele passasse por tudo isso e não visse nada em ninguém, mas ele auxiliasse aquela moça, ele tinha ido fazer a obrigação dele. E por que será que cada um acabou indicando, vai procurar esse, vai procurar outro, e na mulher ele esbarrou, e no outro filho, ela que ensinou ele o caminho errado do quarto, porque antigamente era aquele labirinto dentro dos castelos, né, onde as pessoas moravam. Não é castelo, mas das mansões. Era castelo, porque ou era castelo ou era casebre, né? Então, por que será que ele teve que passar por todos? E às vezes a gente passa por isso dentro do nosso lar e nós não encontramos recursos para auxiliar. Sabemos falar muito, criticar muito, mas muita pouca ação. Onde está a caridade para com o outro? Onde está o bem que eu posso fazer? E essa mensagem está no livro Cartas e Crônicas, no capítulo 3, do Humberto Campos, nosso querido irmão X. Eu acho tão legal ele se identificar com o irmão X. Bom, então, chegaram algumas perguntas e nós vamos tentar respondê-las, porque tem a ver com o nosso texto. A primeira pergunta vem da Maria das Dores Fonseca, de Baronesa Santa Luzia, Minas Gerais. Um bom dia a todos vocês que vão nos mandando as perguntas, né? Que isso faz com que a gente possa trocar um pouco de informações e a gente abordar pontos que a gente não teria abordado, né? E enxergar pontos de vistas também diferentes. Ela fala assim, ainda somos o mesmo Pedro, fazendo aquilo que achamos o certo, sem pensar qual o pedido de Jesus. Ainda não faz parte da nossa vida. A frase de Saulo, Senhor, que queres que eu faça? Perfeito, Maria das Dores. Não faz parte ainda da nossa vida. Toda vez que a gente perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? É só olhar em volta. Mas nós não queremos isso. Nós queremos algo maior. E onde que eu posso ajudar? Onde que eu posso ajudar? Onde todos me veem. Mas eu não enxergo muitas vezes aquele que está do meu lado. O tanto que ele precisa de ajuda e de auxílio. Eu entendo as minhas dores. Quero soluções para elas. Mas não entro na dor do outro. Não é para eu entrar na dor, mas não compreendo a dor do outro. Porque se eu entro na dor, eu não ajudo, eu sofro junto. Né? Então, qual é a ajuda que eu posso dar? Qual é?
para o meu ente querido dentro do meu lar, que às vezes passa pelo desafio e não divide para não preocupar. Como é que a gente faz? E nós ainda somos Pedro, infelizmente, Maria das Dores, porque nós criticamos, nós não procuramos ver a causa daquilo. E aí é na causa que nós vamos encontrar essa reação. Porque alguma coisa desencadeou aquela reação. Alguma coisa muito forte desencadeou aquela reação. Se eu não for em busca da causa, eu não consigo auxiliar. E às vezes eu preciso auxiliar com aquilo que o outro me demonstra. E pouco a pouco ir entendendo, observando, olhando, para ver onde é que eu posso chegar com ele. Olha, eu fico imaginando, né? Nós temos muitas coisas ainda para aprender. E nesse processo, se eu toda vez que tivesse dúvida de alguma coisa para fazer e perguntasse, Senhor, o que é que eu posso fazer? O que queres que eu faça para auxiliar aquele irmão? Eu teria resposta. Eu teria resposta. Porque intuitivamente os espíritos vão me auxiliar a encontrar a solução para, não a solução, mas a forma mais adequada para auxiliar aquele espírito a despertar e procurar a solução. Porque eu não vou dar solução para ninguém. Porque a solução é minha, para mim. Mas o que eu vou dar por outro é estímulo, é fé, confiança, esperança, para que ele olhe para o problema de outra forma e que ele possa se transformar. Né? Se a gente volta aqui para a história e vê a moça, né, que ela estava tendo aquelas atitudes, é claro que ela estava sendo assediada por algum espírito desencarnado. E por isso que Jesus disse para ele, vá e ora. Porque quem que ele fala que ia ajudar? Ele fala assim, lá no início da lição, vai sem delonga, ora ao lado dela, e o Pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Então, era só isso que ele tinha que fazer. Só isso. Mas nós confiamos? Não. É mais fácil criticar. Não tem condição. E a gente já julga. É muito interessante. E esta pergunta que você traz para nós, Maria das Dores, mostra isso. Mostra essa fragilidade de Pedro, que é a mesma nossa fragilidade. Em enxergar além. Por isso, quando nós vamos prestar ajuda para alguém, é sempre bom que nós façamos uma prece, pedindo ajuda aos espíritos superiores, a Deus, a Jesus, que nos acompanhe, para que a gente possa fazer o melhor. Qual é o nosso melhor? É limitado. O que foi que Jesus pediu para Pedro? Ore. Ora ao lado dela, que é Deus quem vai auxiliá-la. Gente, é isso que eu preciso compreender. Eu preciso confiar que não sou eu quem vai curar. Quem vai curar, quem vai cuidar é Deus. Através desses mensageiros benditos de amor. Mas se eu não tenho fé, eu posso até orar. Não vai acontecer nada. A gente vai visitar um doente, né? Eu tenho para mim assim,
que a gente vai ao lado do doente, conversa com ele, principalmente no hospital, mas a gente não toca o doente. Por que a gente não deve tocar? Porque nós estamos chegando de algum lugar e vamos chegar, podemos levar alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa para ele. Mas, naquele momento em que nós estamos conversando, nós estamos ali emitindo vibrações amorosas. Na hora em que a gente pede para fazer uma oração, gente, a nossa oração, ela sai de nós e entra no outro. A nossa própria vibração, a nossa própria vibração, a nossa pequititica sim, porque a que vai é a da espiritualidade. Porque ele sabe para onde mandar, para onde ir aquela vibração e onde vai atender a necessidade daquele irmão. Eu preciso confiar. Então eu preciso me preparar antes de ir, né? Para que ele possa sentir que ali tem alguém, que ele possa perceber, e às vezes a pessoa está totalmente consciente e não enxerga, a gente fala com ele, né? E se ele expressar a vontade de que a gente o toque, a gente o toque, né? E quanto muito a gente pode tocar nas mãos, nos pés. Nos pés ainda é mais íntimo, né? Mas nas mãos. A pessoa vai sentir a nossa irradiação. Maria Dolores, das duas. Ainda somos Pedro, mas podemos ser Saulo toda vez que lembrarmos da lição. E lá vamos para o Jeremias, nosso querido amigo que está toda semana aqui conosco, trazendo seus questionamentos. É uma grata satisfação poder responder, né? Jeremias Barreto, da Sé Centro, em São Paulo, no estado de São Paulo. Então ele pergunta assim: os erros de julgamento encontrados no texto seguem célere nos dias de agora, por parte muitas vezes dos religiosos de qualquer matriz? Sim, porque somos espíritos encarnados, ainda no processo de evolução. Não importa se é um padre, não importa se é um trabalhador do templo religioso, da casa espírita, um pastor. Nós todos ainda temos a crítica em nós, em primeiro lugar. Com o tempo, com a absorção dos ensinamentos, com a compreensão desses ensinamentos, nós vamos mudando esse olhar. Por isso que eu falo que essas lições, que são que essas conversas de Jesus com os apóstolos e etc., ela vai nos mostrando como é que nós estamos caminhando na humanidade. Nós ainda somos esse espírito endurecido, assim como Pedro. Mas Pedro transformou? Transformou. Pedro fez maravilhas enquanto encarnado? Fez. Sofreu muito? Sofreu muito. Era um espírito resignado? Sim. Mais para frente, porque aqui ele ainda era um aprendiz. E Jesus tinha paciência com todos eles. Mas ele, preste atenção. Gente, nós precisamos atentar a isto. Jesus tinha paciência, Jesus sabia que cada um de nós temos os nossos limites, mas ele jamais deixou de chamar a atenção quando necessário. Porque quando ele fala assim, quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasse. Sabe quando nós precisamos aprender a fazer isso? Não é brigar com a pessoa, mas é mostrar aqui o que foi pedido para ela. Para que não saia do foco. E todos nós ainda encontramos nesses erros. Todos nós.
infelizmente. Aí ele põe aqui, outra pergunta, né? Tem A e B. Onde reside em nós esses conceitos? Na nossa intimidade, naquilo que nós temos dentro de nós. As leis divinas estão na consciência. Olha, nesse momento em que Simão vai lá, onde ele acessou a consciência? Em nenhum momento. Por quê? Porque ele começou a entrar no julgamento. O julgamento é um bom pensamento? Não. Então, quando eu estou pensando mal, quando eu estou criticando, julgando, eu estou numa vibração que não é boa. É o mal ou é o bem? É o mal. Então, isso está dentro de mim, dentro de cada um de nós. E se ele tivesse ido, tudo bem que ele passou por todos eles nessa circunstância, e cumprido com aquela tarefa, quando chegou junto à moça, ele estava trabalhando, ele teria trabalhado dentro dele tudo aquilo que ele viu no caminho. E aí, chega lá, ele ainda está com as vibrações amorosas que Jesus o envolveu para ir cumprir com a tarefa. Mas quando a gente se deixa envolver pela crítica, pelo julgamento, por tudo isso, o que a gente faz? Nós damos guarida para quem nos assessorar? Não é um espírito de luz. E aí, mas aí a gente culpa o espírito obsessor. Mas é obsessor. Não, é o que eu trago em mim. As construções que eu trago em mim. Jeremias. Esses conceitos residem em nós. Do bem e do mal. Eu transformo o mal em bem. É íntimo. Jesus tivesse ido, ele podia passar por todos eles e ir direto na mulher. E feito o que tinha que fazer, orar por ela. E com certeza, aí iria ajudar a casa toda. Porque ali, todos eles estavam com obsessores. Porque quando a gente está fazendo coisa errada, nós não estamos com o espírito de luz junto. Com certeza. O pobre do anjo da guarda está lá esperando a gente olhar o que a gente está fazendo de errado, para poder nos afastar disso e fazer o bem. Né? Então, esse mal ainda existe em nós. Só vejo o que vejo no outro. Aqui eu não estou entendendo muito bem a pergunta, mas vou ler em voz alta como está a pergunta, para ficar mais fácil, para ver se eu entendo. Só vejo o que vejo em mim, mas sou só cego para mim. Como começar a ver em mim? Então, assim, o que eu entendi da sua pergunta é assim, eu só consigo ver um mal no outro, e sou cego para as coisas que eu tenho em mim. E quando que eu vou começar a enxergar? Quando essas lições começarem a me tocar. E aí eu vou começar no meu dia a dia, prestar atenção como é que eu ajo e reajo diante das mais diversas circunstâncias na minha existência, junto aos espíritos que estão comigo, no lar, no trabalho, no tempo religioso, na vida social, em todo lugar que eu vou. É observar a mim mesmo. Então, é aquela lição da trave no olho, né? Eu vejo um cisco no olho do outro e não vejo uma trave no meu. Quer dizer, eu enxergo o que o outro faz errado, mas eu não enxergo o que eu faço. E é isso que eu preciso ver. Então, quando que eu vou começar a enxergar? Quando despertar para as verdades do Evangelho de Jesus. E quando eu entender que essas lições que vão sendo trazidas por tantos espíritos, e que nós estamos estudando lições maravilhosas trazidas por Humberto de Campos, para que a gente possa compreender o que fazer, como fazer esse movimento de transformação em nós. Quando eu enxergo em mim, mas eu só vou enxergar em mim a hora que eu abaixar minha bola, deixar o orgulho de lado e começar a enxergar e o que eu preciso trabalhar.
Então eu vejo no outro, poxa vida, né? E pensar assim, nossa, o outro está fazendo isso. E no Evangelho tem uma frase assim, ó, o que pensaria eu se visse eu mesma fazendo o que eu faço? Vamos supor que alguém gravou o que eu estou fazendo e passa para mim aquilo lá. Então vamos pensar assim, quando eu chegar no plano espiritual, que tem aquele telão que me mostra tudo que eu fiz na vida, de certo e de errado, será que eu vou gostar de ver os erros que eu cometi? Eu penso nisso. E assim, pouco a pouco, nós vamos... Bom, eu vou me esforçar para fazer diferente daqui para frente. Eu vou me esforçar. Você sabe que uma coisa que eu tenho me esforçado, tá bom? Esforçar. E às vezes eu não consigo. Às vezes eu ainda falo assim, já entramos na maledicência, nosso caminho do umbral já está lá, deixa eu acabar de falar. Então, isso está errado? Está errado. Mas uma coisa que eu tenho feito um treino, e é muito difícil, é quando está num grupo de pessoas falando de alguém, ou nesse sentido, ficar quieta. Inclusive, aquietar o pensamento. Se possível, pensar, meu Deus, que a pessoa não receba essas coisas, que fique só aqui, que isso aqui se expanda para o universo e se dissolva no universo. Se já fizer isso, já é um grande feito. Eu já estou começando a enxergar isso. Que eu não devo criticar, porque muito daquilo eu também tenho. E às vezes tem até pior, que eu nem sei, né? Nem enxergo. Mas tudo é treino, tudo na vida é o nosso aperfeiçoamento moral. Aí vem mais uma perguntinha aqui, que é de quem? Solange Klein. Padre Bento, em Itu, São Paulo, aqui pertinho de Sorocaba. Ela pergunta assim, o bom pastor é aquele que conhece suas ovelhas pelo nome, falou Jesus. E é verdade. Assim como ele conhecia Jeremias e a família inteira, tanto que ele pediu para alguém ajudar eles. No texto, ele conhece a todos, não é isso? Sim. Gente, nós temos que pensar assim. Jesus foi o ser mais nobre, mais humilde. Tudo que for demais foi o que ele veio fazer, foi ele na Terra. E ele, apesar de ter conseguido reencarnar num corpo, e olha, foram 1000 anos para ele poder fazer um perispírito onde coubesse toda aquela luz que ele tinha. Imagina apagar aquela luz. E sendo que onde ele passava, aquela luz se expandia. Né? E Jesus, gente, ele ainda, apesar de estar encarnado, ele via através de tudo. Ele conhecia cada um segundo sua necessidade. Quando ele conversa com Maria de Magdala, que ela fala das dores, que ela fala do amor, que ela apesar, porque ela era uma prostituta da época, né? Então, apesar dela ter, porque se entende, né, que ter relações sexuais é fazer amor, mesmo que seja nesses locais onde tem as pessoas que estão lá dispostas a satisfazer os homens. E ela se sentia, e ela tinha né? E ela atendia os da sociedade, os homens da sociedade. Mas ela tinha sede de amor. E o que ele fala para ela? A sede de amor você não vai encontrar onde você está. E ela faz o quê? Ela vende tudo, divide o dinheiro com as mulheres que trabalhavam com ela para que elas pudessem seguir a vida delas. E ela vai vivendo
no meio dos leprosos, para auxiliar aqueles espíritos, porque ela compreendeu e ali ela conheceu o verdadeiro amor, que era dar de si para o outro, que não era o corpo, mas era a necessidade de auxiliar. Então, olha, Jesus conhece a todos nós e ele conhecia o que Maria de Magdala tinha, qual era a necessidade dela, e sabia que ela era capaz de fazer. E nós também somos capazes de vivenciar essas lições maravilhosas caminhando para o bem. Então vamos lá, gente. Vamos entender que Jesus nos conhece. E é por isso que o que cai nas nossas mãos é para nós mesmos. Por isso que o que eu escrevo é para mim mesmo. O que eu leio, o que eu assisto, o que eu vivencio na minha vida é para mim, não é para mais ninguém. Porque ele sabe o que é que eu necessito. E ele sabia, quando ele estava encarnado, o que é que cada um necessitava. E ele via nessa moça aqui, onde ele pede para Simão ir auxiliar, ele via a necessidade qual era dela. Que ela precisava da oração para se livrar daquele obsessor. Então, gente, vamos nos olhar, vamos nos avaliar, vamos enxergar quem somos verdadeiramente, para sermos espíritos que trabalham para Jesus, que quando ele pede, vai e auxilia, a gente vai sem criticar. Comecemos a não nos criticar, mas analisarmos e procurar nos transformar pouco a pouco. Mais uma lição maravilhosa, e Jesus nos pede todos os dias, seja feliz com você mesmo. Cuide-se para que você tenha o que levar de felicidade para o outro e cuidar do outro também. Então, meus amigos, finalizamos mais uma manhã de trabalho, mais uma manhã de uma lição maravilhosa que nos traz muito ensinamento. Agradeço aos três, a Solange, o Jeremias e a Maria das Dores, pelas perguntas que muito nos auxiliam a compreender melhor ainda os textos que são avaliados. Eu só desejo a todos uma excelente semana, um abraço muito apertado, um beijo no coração, e que Jesus faça com que esta gratidão que nós sentimos, ela realmente seja verdadeira, não só pelos seus ensinos, mas por esses espíritos que trazem essas lições para nós, assim como nosso querido Humberto de Campos. Que Jesus continue auxiliando e o envolvendo cada vez mais nas vibrações amorosas do seu amor. E que nós possamos sentir essas vibrações também em nossos corações. Uma grande semana. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo trazer essas lições e as minhas reflexões, e que Jesus nos abençoe o propósito da vida. Que sejamos servidores fiéis desta seara bendita. Um grande abraço e até a semana que vem, meus amigos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.